Cercado de mitos e fantasias, os haréns guardam histórias fantásticas sobre sultões e as mais belas mulheres que um império poderia ter. Em busca de um lugar ao sol, essas mulheres deveriam ter os atributos necessários para seduzir e encantar o soberano do império em apenas uma noite. Era uma concorrência miserável. Apetite infame por mulheres e até um capricho um tanto esquisitos estavam presentes no dia a dia dos sultões do Império Turco. Sejam todos bem-vindos! Eu sou Vitor e no vídeo de hoje vou te contar como viviam as mulheres em um harém. E como sempre, te peço para deixar o like, se inscrever e ativar a sineta. Isso dá um gás arretado no canal e ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Recado dado, bora pro vídeo! De forma geral, as pessoas têm a ideia de que um harém é formado por belas mulheres que estão sempre à disposição de um insaciável soberano. Esse pensamento não está totalmente errado, mas existe bem mais por trás dessa história. Comuns no Império Otomano, que durou entre 1299 e 1923, o maior dos haréns, o Palácio Topkapı, em Istambul, na Turquia, chegou a contar com 1000 das mais belas e exuberantes mulheres. Durante todo o período no qual a Turquia foi governada por 36 sultões, os grandes e famosos haréns eram assuntos recorrentes. Por ter tido tantos governantes, a forma de tratamento era diferente dependendo do sultão que estava no poder. Dessa forma, vários acontecimentos ocorreram de maneira diferente nos haréns. O harém era formado por esposas, parentes, concubinas, servas e escravas. Os filhos dos sultões viviam no harém até os 16 anos de idade, quando eram enviados para províncias do império para um treinamento e para formar seu próprio harém. Inclusive, tem um desses filhos que se tornou sultão e ficou meio perturbado, se tornando obcecado por mulheres, mas daqui a pouco a gente chega nele. Dos palácios onde as escravas também eram abrigadas, as familiares dos sultões, chamadas de sultanas, tinham seus quartos luxuosos e privilégios como presentes e diferentes mordomias. Ao contrário delas, por exemplo, as escravas eram mantidas em aposentos coletivos. Apesar de receber o nome de escravas, as mulheres nessa condição eram muito bem tratadas. O bom tratamento era garantido por uma lei religiosa do profeta Muhammad, que dizia: forneça aos escravos qualquer coisa que você coma e vista, e nunca os trate mal. Muitas das servas que formavam o harém eram tomadas como prisioneiras dos campos de batalha durante as guerras e levadas ao palácio, ou recebidas por imperadores europeus como um presente. Ao chegar no harém, elas se despiam e o sultão ou a mãe as olhavam para verificar sua beleza e possíveis problemas de saúde visíveis. Viver no harém era garantia de segurança econômica. As famílias enviavam suas filhas ao harém com um documento assinado, declarando que não tinham direitos futuros sobre a filha, desejando que fossem escolhidas como esposa do sultão. Assim que eram levadas ao harém, as escravas passavam por intensas aulas para então assumirem seus postos. Aprendiam sobre dança, poesia, instrumentos e cortesia, além de, claro, terem aulas sobre como ter relações com o governante. Depois de tudo isso, a mulher devia ter sorte e ser selecionada para ter uma chance de dormir com o sultão. Uma vez preferidas, subiam na hierarquia do harém e deixavam de ser escravas para muitas regalias. Centenas de mulheres viviam no harém pronta para servir o sultão e todas as suas exigências, mas poucas delas realmente chegavam a ficar frente a frente com o homem. Apenas as mais bonitas, talentosas e bem treinadas eram apresentadas ao sultão e, caso fossem escolhidas, passavam uma noite com ele. Caso contrário, eram mandadas para serviços de apoio e escondidas, caso o sultão aparecesse. Era uma mulher por dia, meu patrão, o cara era quente. A representação ocidental dos haréns passa uma imagem de depravação e coito sem fim entre muitas mulheres e o sultão. No entanto, apenas uma delas, escolhida a dedo, poderia dormir com ele a cada noite. Era determinado assim por questões religiosas e práticas. No harém, o esquema de festas e encontros íntimos era detalhadamente organizado, monitorando as possíveis grávidas que iriam garantir a linhagem real.
Ainda que muitas odaliscas participassem dos eventos, cantando, dançando e lendo poemas, no final da noite só a preferida ia se dar bem com ele. Conhecida como Valide Sultan, a mãe do sultão era quem exercia o maior poder no harém. Ela quem escolhia as odaliscas que o filho conheceria. Nesse posto, a mãe poderia facilmente se tornar a mulher mais poderosa do império, já que tinha o carinho do povo por fazer benfeitorias. Uma vez que o filho herdasse o trono, a Valide Sultan ganhava tal título nobre e passava a exercer uma grande influência sobre as decisões políticas do sultão. A principal particularidade do imperador Ibrahim era sua vida de luxúrias. O apetite para o coito do sultão, que cresceu em um harém, era anormal. Diziam até que ele havia inventado novas posições. Traumatizado na infância pelo falecimento de seus irmãos, em sua juventude foi aconselhado por sua mãe a se distrair com as mulheres do harém. Logo após assumir o posto de sultão e logo teve 3 futuros sultões. A partir daí, passou a viver uma vida de luxúrias e alguns desejos um tanto bizarros. O mais estranho entre eles foi quando Ibrahim ficou fascinado e curioso com as partes íntimas de uma vaca. O animal foi modelado em ouro e enviado por todo o império, em busca de uma mulher que fosse fisicamente igual. A maior surpresa desse fato é que ele encontrou alguém que o agradasse. A escolhida pesava 149 quilos de nome Sechi Para e foi uma das responsáveis por afundar o império em dívidas com suas extravagâncias. Tava bom demais para ser verdade. Os antigos sempre têm uma carta na manga. É comum encontrar mulheres que se fantasiam de odaliscas para festas e eventos temáticos, mesmo com toda a carga cultural por trás da vida delas. Porém, é difícil imaginar como elas eram de verdade. Isso porque, por mais que tenham sido muito representadas por artistas, as pinturas que conhecemos hoje foram feitas por pintores da Europa Ocidental. E o problema disso é que eles as faziam sem nunca ter pisado em um harém. Com o harém lotado de belíssimas mulheres, era claro para o sultão que ele precisava garantir que ninguém entrasse, e muito menos que ninguém saísse, ele que não é besta nem nada. Assim, os sultões passaram a colocar guardas africanos eunucos nas portas dos seus palácios. Para quem não sabe, eunuco é um homem que teve os balangudangos cortados. Muito fortes, os africanos eram incumbidos de proteger as mulheres. Durante um tempo, alguns foram apenas castrados para impedir que gerassem filhos. Essa ideia rapidamente foi trocada por outra: cortar completamente o balangudango dos guardas, para que cumprissem apenas suas funções oficiais. A vida em um harém claramente era um sonho para uns e um pesadelo para outros. O fato é que muitas coisas foram desmistificadas em relação aos luxuosos palácios dos sultões turcos. Eu vou ficando por aqui, mas deixa aquele like e se inscreve no canal, beleza? Tem muito conteúdo massa vindo por aí. Te espero na próxima aventura pela história.